O que é uma tabela de remuneração? Tabela de remuneração trata-se daquela tabela com valores, regras, padronizações e referências. Ela é determinada no contrato de prestação de serviço e pode ser tabela de mercado ou da própria instituição. Quando nós falamos que ela é determinada no contrato de prestação de serviço, porque é no nosso contrato com a operadora que ela é discriminada, que ela é sinalizada, qual a tabela que nós iremos cobrar o nosso faturamento. E quando a gente fala que ela pode ser uma tabela de mercado ou uma tabela de própria instituição, é porque algumas operadoras usam tabelas próprias. Não tão próprias assim, e mais para frente eu vou falar com vocês sobre isso. Mas elas usam tabelas próprias. Por exemplo, a Sul América tem a sua tabela própria, a Bradesco tem a sua tabela própria, a Unimed, a Golden Cross, a Amil. Sendo que, por que elas não são tão próprias assim? Porque a maioria delas é baseada na tabela AMB 92. Elas têm as regras da AMB 92, algumas são com valores de CH e quantidades, outras são valorizadas em real, mas a maioria das suas regras e das suas instruções gerais são baseadas nas tabelas que a gente tem de mercado hoje. E eu já vou começar a introduzir para vocês algumas coisas bem interessantes e que eu acho que hoje seria muito legal que vocês anotassem, que vocês tentassem fazer os cálculos que eu vou mostrar daqui para frente, que vocês buscassem isso. Quais são as informações que a gente consegue nessas tabelas? Conseguimos honorários médicos, custo operacional, definição de porte anestésico, o número de auxiliares para os procedimentos cirúrgicos e a metragem dos filmes para exames de imagem. Tabela de remuneração não tem rol ANS, ela não diz se aquele procedimento está no rol ou não. E ela também não tem código TUS, ela não tem código TUS. Código TUS a gente encontra na tabela 22, que aprendemos ontem, que é a tabela de procedimentos da ANS. Ah, mas a CBHPM tem código TUS. Cuidado! Nem todo código que tem na CBHPM é código TUS, principalmente nas CBHPMs de 2003, que é a terceira edição, a quarta edição ou a quinta edição de 2008. Muito cuidado, é sempre bom verificar o código que está nessas tabelas com um depara ou verificar se é o mesmo código existente na tabela 22, porque essas tabelas não são referência para código TUS. Conseguiram entender até aqui? Já tem alguma pergunta? Eu vou seguir. Histórico. Hoje existem duas referências de mercado para as tabelas de remuneração, que as pessoas chamam de tabelas AMB. Lembra ontem quando eu sinalizei que na realidade não existem tabelas AMBs? Então agora vocês vão descobrir o grande mistério. Realmente não existe tabela AMB. Ou melhor, todas as tabelas, inclusive a CBHPM, são tabelas AMB, porque todas elas foram desenvolvidas, continuam até hoje, elas são desenvolvidas e são publicadas pela Associação Médica Brasileira, por isso a sigla AMB. Mas o nome correto da tabela não é AMB. As tabelas que hoje vulgarmente a gente chama de AMB 90 e AMB 92, ela na realidade é THM, que significa Tabela de Honorários Médicos. E por que ela é THM? Por que ela é considerada uma tabela? Porque a sua remuneração é baseada em CH. A gente vai buscar lá nessa tabela a quantidade de CH. E aí a gente pode ver que tem aqui nesse slide lá, versão THM 90, THM 92, a remuneração se dá por CH. CH significa coeficiente de honorário.
Vou repetir. CH significa coeficiente de honorário, que é a quantidade de CH. Por exemplo, uma consulta na tabela MB90, o código dela seria 00114 e o valor do CH 80. Esse não seria um valor na realidade, seria a quantidade. O coeficiente de honorário da consulta seria 80. Ah, mas então essa consulta é R$80? Não. Essa é a quantidade e eu preciso fazer uma multiplicação para poder chegar ao valor em real dessa consulta. Mas, Luciana, como eu faço essa multiplicação? Aí você tem que pegar o seu contrato com a operadora e ver no seu contrato onde está descrito o valor daquele CH. Nas tabelas, nós encontramos a quantidade de CH. No contrato, o valor daquele CH, que muitas das vezes é centavos. E aí é o que a gente vai fazer? Pegar aquela quantidade de CH da tabela, lembra lá da consulta que eu falei que era 80? E digamos que no meu contrato com a Unimed, o meu CH é 10 centavos. Então, eu vou pegar aquele 80, multiplicar por 10 centavos para poder verificar qual é o valor que eu vou cobrar na minha consulta. Então, tudo que a tabela 90 e 92, que é THM, é tabela de honorário médico. É uma tabela, por quê? Para encontrar o valor, eu preciso fazer a multiplicação, eu preciso fazer um cálculo para chegar naquele valor determinado. Já as tabelas que a gente conhece, como a MB96, a MB97, 99, ela não é tabela, ela é LPM, a sigla dela é LPM, que significa Lista de Procedimentos Médicos. Por que ela é uma lista? Porque ela já vem valorizada em real. Apesar dos valores estarem muito defasados, você não precisa fazer nenhum cálculo para chegar na valorização final daquele procedimento. Quando em nosso contrato discrimina que a nossa tabela de referência de remuneração é a LPM 96, quer dizer que eu vou cobrar aqueles valores contidos dentro daquela tabela. Ela é uma lista de procedimentos médicos. E aí a gente tem LPM 96, LPM 99, porque elas são valorizadas em real. Conseguiram pegar até aqui? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma coisa? Nós estamos caminhando já para um outro slide.